Ora viva, muito boa tarde, bem-vindo ao programa Tribuna Política, edição de sexta-feira. E para hoje temos dois temas, nomeadamente o assassinato do jornalista João Chamus, ocorrido na madrugada desta sexta-feira. E para tal temos dois convidados, Dr. Sérgio Gimo e também Dr. Manique, a quem cumprimento e agradeço desde já pela presença aqui ao nosso programa. Eu vou começar por pedir que façam uma análise em torno da morte do jornalista João Chamus, ocorrido na madrugada de quinta-feira. Por favor, Dr. Gimo. Muito boa tarde, assim, Carminho. Muito boa tarde aos telespectadores da Strong Live. Em primeiro lugar, queria agradecer a Deus. Em segundo lugar, agradecer pelo convite, mais uma vez, de cá estar. Indo concretamente ao assunto que me coloca sobre a morte de João Chamus, se for a notar, a ver que estamos todos cá, temos conosco uma peça de roupa preta, como forma, de alguma forma, de homenagear este grande homem. Em primeiro lugar, queria desejar os meus sentidos pésamos da família enlutada, muito pela forma como aconteceu. Agora, é importante citar aqui alguns aspectos. Na ordem jurídica moçambicana, nos termos do artigo 40 da Constituição da República, diz que todo o cidadão tem direito à vida, não pode ser submetido a tratamentos cruéis e não deve ser submetido a torturas. Então, significa que é um direito estatuído pela lei-mãe. Então, ninguém tem o direito de tirar a vida ao trem. E vamos agora ver, por exemplo, sob o ponto de vista jurídico, João Chamus foi torturado, foi despido e depois foi espancado. Isso significa que é um crime, é um homicídio que, de alguma forma, sob o ponto de vista penal, tem agravante. É um homicídio voluntário agravado e que, na moldura penal em Moçambique, pode, caso seja provada a culpabilidade desta pessoa, ela pode pegar uma pena de 20 a 24 anos de prisão, porque, de acordo com a linha F do artigo 160 do Código Penal, diz que o indivíduo que matar o outro antecedido de torturas, de coisas do gênero, há um agravamento daquilo que é a sua pena, a sua moldura penal, do seu ponto de vista jurídico. Agora, é preciso ter em conta um aspecto muito importante. João Chamus era um indivíduo que era muito frontal. Era um indivíduo que falava aquilo que lhe ia à alma. Então, eu penso que isto, de alguma forma, dentro dos círculos de opinião pública, dá espaço àquilo que nós achamos, aquilo que se diz que é uma correlação sobre o seu jeito frontal de ser com o assassinato do mesmo. Mas é preciso perceber uma coisa. Existem, às vezes, vamos lá, opiniões que podem, sim, de alguma forma, incomodar algumas pessoas que são líderes de governação em determinados setores. Existem opiniões que podem chocar com aquilo que é a opinião, vamos lá, aqueles que têm um poder de gestão. Mas algo importante chamou-me a atenção durante a reportagem nas proximidades da casa de João Chamus, é que uma senhora que é proprietária do estabelecimento onde ele frequentava todas as noites e madrugadas, disse-me que dias antes ele havia tido uma discussão com um vizinho por causa de motivos não muito claros e que este vizinho não estava a concordar com algumas coisas que o João Chamus vinha colocando. Agora, eu penso que dentro desta situação toda, em mais ou menos 24 horas, veio a pública polícia apresentar um indivíduo que é supostamente o indivíduo que terá cometido este macabro e bárbaro assassinato. Então eu penso que é importante que a polícia trabalhe com profundidade, porque eu não quero acreditar que uma pessoa só seria capaz de torturar, despir e ainda proferir golpes na cabeça, porque Chamus encontrava-se com perfurações na cabeça, entre outras coisas. Então, esperamos que a investigação seja levada ao fundo para que possa trazer, de facto e de verdade, aquela que é a veracidade, porque é preciso dissipar estas opiniões
que dizem que não, aquele indivíduo que foi detido é um bode expiatório, foi detido inocentemente. É preciso, de alguma forma, que se traga uma prova, porque temos informações que depois deste macabro assassinato lhe foi levado 2 telemóveis e um computador. Então, eu penso que há pistas suficientes para que se prove se este indivíduo detido de facto tem uma ligação direta com este assassinato. Agora, é importante também deixar ficar aqui um aspecto que eu penso que é importante dentro da comunidade, da sociedade. É preciso redobrar aquilo que é a vigilância. Porque um crime que teve estes passos todos, foi arrastado, foi despido, foi espancado, depois foi catanado, seja o que for, teve muitos passos a seguir. Eu penso que dentro de alguma vigilância popular, no seio da comunidade, ajudaria de alguma forma a abordar. Nós tivemos uma situação, acho que foi na semana passada ou antepassada, em que o indivíduo sofreu uma tentativa de sequestro na cidade de Maputo, e os munícipes que estavam nas zonas adjacentes foram capazes de frustrar este sequestro. Então estamos a dizer que a vigilância popular é muito importante para evitar que o nosso próximo possa correr algum, qualquer que seja tipo de riscos ligados a este. Agora, que é um golpe, sim, é um golpe muito duro para a classe da comunicação social, porque tal como a Carminha sabe, o João Chamuço já trabalhou no Mediafax, já trabalhou no Canal de Moçambique, já trabalhou em muitos jornais da praça, bem conhecidos, e atualmente ele era o editor do Ponto a Ponto e era também o proprietário do jornal Catembe, um magazine que circula na praça, que tem que ver, principalmente com questões ligadas a Catembe. Então eu penso que é um escriba que se foi, é uma baixa para aquilo que é a comunicação social, porque... Peço perdão, doutor Gil, mas esse ponto voltaremos, não é? Vamos dar a palavra agora ao doutor Manique. Sim. A pergunta é a mesma. Que análise é que faz, doutor Manique, em torno da morte de João Chamuço? Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Pelo carinho da sua televisão. Saúdo igualmente o Dr. Jim, pessoa que merece a minha autoestima pelas suas abordagens e, com a sua anuência, saúdo igualmente os digníssimos telespectadores que nos assistem a partir de casa, bem como os internautas que veem esta televisão como um veículo de comunicação e de excelência. Olhando para a questão que me coloca, não fugiria à regra em endereçar os meus sentidos pésames à família por este duro e macabro golpe havido dentro da sua família, amigos e outros admiradores que olhavam para o Chamuço como um homem da verdade. Indo especificamente para a questão que me coloca, e a vida de um ser humano não tem preço. E como fez ou salientou o colega o artigo 40 da Constituição da República de Moçambique, e ninguém tem o direito de tirar a vida a outrem. E se olharmos para aquilo que é a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos, e ele frisa e cito, que todos nós nascemos iguais em dignidade e em direito. E isto significa que basta que a pessoa nasça, adquire a personalidade jurídica e deve ser respeitado como tal. Mas olhando também para aquilo que é o fundamento da vida humana, e esta pessoa, a partir dos seus primeiras horas de vida e tendo adquirido esses direitos, deve merecer a respeitabilidade
por toda a sociedade, dentro da família e fora dela. E o Estado chama para si a proteção de todo o tecido humano. E, se quisermos, todos nós somos guarnecidos pelo Estado formal. Olhando para essa esteira, independentemente das ideias e posicionamento do Chamuço na sua vida particular, na sua vida política, na sua vida profissional, e deve-se respeitar o pensar diferente. E é o pensar diferente que nos torna um país seguramente estável, porque cada um de nós aprende do outro. E ninguém é obrigado a pensar igual que a outra pessoa. E se quisermos aceitar este preceito, é preciso entendermos que esta forma diferente de pensar e de estar começa dentro da nossa família, que é a primeira instituição social, a família. E ninguém é obrigado a pensar igual. Eu não posso obrigar até o meu filho que vem de mim a pensar igual como eu penso, a fazer igual como eu faço. E é esta diferença que robustece o tecido social. Tanto que o homem perecido mereceu sempre a minha admiração pela frontalidade, pela verticalidade, pelo dever da honestidade da palavra. Chamuço falava de acordo com os comandos da consciência, e chamar para si a liberdade de opinião e de pensamento. Então, ninguém pode ser sacrificado por pensar diferente, por agir diferente. E mais do que isso, então, a Constituição da República de Moçambique fundamenta que todas as pessoas, individualmente, coletivamente, devem expressar o seu sentimento de acordo com o estatuído na Constituição. É lamentável se este crime não for passional, da forma como ele acontece. Então podemos dizer que ele foi sacrificado por conta da exteriorização do seu pensamento, a sua forma de ver as coisas no país. Chamuço era uma pessoa que condenava com bastante veemência, mas acoberto da verdade em tudo o que ele dizia. Estamos a dizer que Chamuço é uma daquelas pessoas que não aceitava ver situações anômalas na sociedade e ficar calado. Mas essa forma de ser do Chamuço tem a cobertura no sentido de que ninguém pode acatar ideias que contrariam a sua forma de ser e de ver as coisas. Isto pode ter ajudado a antecipação do fim da vida deste cidadão. Roubar um pouco do nobre Dimo, diria que nós temos que coabitar iguais, mas na diferença. Esta coabitação igual não significa que eu tenho que depender de si para fazer a minha vida. Tenho que depender de si para encarar os aspectos políticos que retrocedem os desafios que o povo moçambicano tem. Se isto tiver o condão político. Não tendo todas as nossas reações na diferente comunicação ou no encontro entre
as nossas paixões não pode fazer com que outra pessoa use a violência extrema para tirar a vida de outrem. Não vou falar sobre a orientação do Código do Processo Penal, porque concordo fielmente com aquilo que o colega falou, olhando para a Constituição. A morte dolorosa de um indivíduo insta a justiça a ter que redobrar a pena pelo facto de fazê-lo sofrer bastante antes da perda da vida. Então, este é o preceito que encontramos no ordenamento jurídico moçambicano. Todos nós choramos porque, na verdade, perdemos um homem que nos inspirava na sua forma de ser na televisão, na sua forma de escrever e escrever a verdade. A juventude terá perdido bastante com a frontalidade deste cidadão. Chamuço não era qualquer cidadão, como não é aquele cidadão que condena e faz das suas palavras para corrigir aquilo que está fora do ordenamento jurídico moçambicano, quer nos aspectos da governação, quer nos aspectos políticos que norteiam os nossos partidos da posição e mesmo da oposição. Tanto que estou bastante sentido com esta viagem sem regresso do Chamuço. O outro ponto dominante é que, segundo um dos familiares, e eu captei de uma cidadã que se diz parte da família, que este cidadão, quando foi abordado, teria clamado pelo socorro. O socorro não veio, não chegou. E isto precipitou esta partida. O que é que quero dizer com isto? É que a falta da empatia, quando alguém clama pelo socorro e nós não nos colocamos na pele dele, isto, olhando para a lei divina, mesmo na lei dos homens, circunstancia-se como um crime, só por não ter dado o ombro da pessoa que estava a sofrer naquele momento e pedir de um ombro amigo e ele não chegar. O espírito da solidariedade não só deve ser tido em conta dentro da família, mas fora dela. Quando nós vemos alguém, isto que virou moda, a senhora que é puxada pela cabeça porque alguém quer lhe tirar a prótese e nós ficamos pávidos e serenos, estamos a cometer um crime. Porque se aquela pessoa perder a vida, enquanto houveram pessoas em volta, essas pessoas deviam ser processadas criminalmente só pelo fato de não terem prestado a ajuda necessária àquela pessoa. Esta citação vai mais longe. Quando olhamos um meliante a tirar uma carteira, seja quem for, e nós olhamos para aquilo como se fosse uma atitude normal, normarmos o inormalizável, este é um crime também. Então, nós temos que, como pessoas da família humana, sublinho, da família humana, devemos ter a empatia, devemos ter o espírito de ajuda e de acolhimento de toda pessoa que sofre. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. João Chamuço, como disseram os doutores, era conhecido também por causa da sua frontalidade nas abordagens que fazia. Eu quero ouvir dos doutores o que é que isto pode representar, o que é que esta morte pode representar para a classe dos jornalistas, era jornalista o João Chamuço, o que é que isto
já presenciamos tantos outros casos de pessoas, não é? Falo mesmo de comentadores que sucumbiram justamente nos mesmos moldes, por causa da liberdade de expressão que, pelo que vemos, está condicionada. O que é que pode dizer acerca disso, doutor? Olha, tal como eu disse no princípio da minha intervenção, há sim uma correlação desta questão da frontalidade, como disse o Dr. Manique, desta questão de expurgar para fora tudo que lhe vai à alma. Só que aqui é um aspecto muito importante. Eu penso que há um trabalho em curso que está a ser feito, não é? Para se aprofundar de alguma forma, se de verdade tem uma ligação. Só que tendo em conta aquilo que é a frontalidade, a sinceridade de Chamusso, leva a esta correlação com a questão dos seus comentários. Agora, quanto à questão da perda, olha, eu penso que Chamusso era um comentador único. Ele tinha um jeito único. Não existe um comentador igual, que tem um jeito igual, porque ele comentava de forma natural e algumas vezes até mandava algumas farpas de forma sarcástica e que lhe tornava uma pessoa única. Que é uma perda, é um golpe duro, sim, porque vamos lá, as telas de opinião irão de alguma forma sentir falta deste grande comentador. Agora, a ser provado que este assassinato tem ligação com os comentários que este fazia, eu penso que é um duro golpe àquilo que é a liberdade de expressão, como estava a dizer o Dr. Manique, porque na nossa lei-mãe, que é nosso, vamos lá, que é o nosso farol, a nossa bússola, no seu artigo 48, diz que todo cidadão tem liberdade de expressar aquilo que sente. Porque expressar aquilo que sente, de alguma forma, pode alguém expressar o que sente através de uma entrevista em televisão, pode alguém expressar o que sente através da música, pode alguém expressar o que sente através da cultura. Então, eu penso que, acima de tudo, é expressar. Então, este expressar está plasmado na Constituição da República. Então, seria provado que isso tem alguma ligação com os comentários que este dizia, seria um golpe aquilo que é a liberdade de expressão e seria uma forma, de alguma forma, seria uma forma de calar, de intimidar aos fazedores de opinião pública, que não são os jornalistas, dos quais também fazemos parte, seria uma forma de intimidar, seria uma forma de mandar recados. Mas eu quero fazer fé que depois de uma investigação aturada poderá, de alguma forma, se chegar a uma conclusão diferente, porque eu, de alguma forma, acredito nas instâncias policiais, acredito na investigação. Eu também acredito que, sendo Chamusso a figura que com a sua opinião, conseguia mudar alguma coisa. Então, o mais importante é a nossa intervenção social, porque quando alguém intervém, por exemplo, sobre qualquer que seja o assunto, há sempre uma reação. E geralmente a reação, há muitas coisas que iam tendo mudança. Segundo disse uma das vizinhas, que existe situação de até vias de acesso em que João Chamusso ia falando e ia tendo algumas soluções. Então eu penso que se for o que se está a dizer, é de se desencorajar, porque, tal como disse o Dr. Manique, é importante sentarmos juntos na mesma mesa com quem pensa diferente. O facto de pensar diferente, isso é que gera aquilo que é a concorrência. Por isso que existe partido A, B, C, para que haja uma concorrência. Estes A, B, C têm pensamentos diferentes. E dentro deste pensamento diferente, acaba se solidificando um pensamento e aquele um pensamento vai prevalecer. Então, eu penso que se todos pensássemos da mesma forma, não havia necessidade de nem sermos de mães diferentes. Por isso que há esta questão que é fundamental da liberdade de expressão. Agora, indo dentro deste diapasão de intimidação, eu penso que não podemos ter um país em que tem pessoas que têm uma única opinião. Não podemos ter um país em que tem pessoas que todas só dizem sim. É preciso que de alguma forma apareça alguém e diga, olha, eu não concordo.
mas todas as afirmações que a gente vai dizer que não concorda, temos de ter uma fundamentação. Isso é a mesma coisa no direito. Se o indivíduo vai condenar ao indivíduo, vamos lá, há 25 anos, precisa, dentro da sentença, fundamentar por que foi condenado àquela pena. Então, é importante que tenhamos pessoas que pensam diferente e que sejam dadas espaço na sociedade, que é uma sociedade inclusiva, para que fundamente por que não concordo, porque afinal de contas, estamos dentro de um Estado democrático e de direito, é que há liberdades para que cada um possa expressar aquilo que são os seus anseios e para concordar quando for possível concordar e discordar sempre que for necessário discordar. Doutor Chico, como então é que se pode efetivar uma liberdade de expressão sem que haja intimidação, pois? Olha, eu penso que intimidação no verdadeiro sentido sempre há de haver, porque geralmente o jornalista, o profissional de comunicação, o analista, o comentador, ele toca naquilo que não vai bem. Então, quando toca naquilo que não vai bem, aquilo acaba indo de encontro a um determinado dirigente, ao receptor desta mensagem, porque o jornalista, o comentador, é o emissor. Mas aquela mensagem, por exemplo, tem um receptor, tem um destinatário único, que deve receber aquela mensagem e não vê-la como um ataque pessoal. Deve vê-la como alguém que está a contribuir com a sua arte, com o seu saber, para a transformação, para a mudança de qualquer coisa. Então eu penso que não vai de alguma forma parar a emissão da opinião pública, mas é verdade que um e o outro, que é mais, vamos lá, reservado, terá alguma reserva em tecer algumas considerações, alguns comentários. Mas é preciso que se diga aqui através das câmaras da Strong, isto não contribui para aquilo que é o desenvolvimento. Onde não há opiniões diferentes, onde não há opiniões contrárias, não há desenvolvimento. Por quê? Porque nem tudo vai bem. Então temos de ter em conta que dentro deste diapasão de que nem tudo vai bem, é preciso que se elogie o que está bem e que se critique o que não vai bem, para que hajam melhorias. Eu penso que a Carminha tem estado a acompanhar, existem músicos, rappers, que através da sua arte têm estado a dizer na música o que não vai bem. E por conta disto temos visto algumas coisas a andar bem. Agora, intimidação, ameaças, atentado, isto sempre vai acontecer. Mas isto não pode impedir ao cidadão de expressar aquilo que é o seu sentimento. Diz em direito que não basta haver uma vontade para se efetivar uma determinada coisa. Esta vontade deve ser exteriorizada, porque se nós temos vontade e ela está dentro de nós, quem a saberá? Ninguém a saberá. Então é importante que esta vontade que está dentro de nós seja exteriorizada para que os fazedores da governação, para que os fazedores daquilo que vai mal, recebam esta mensagem com uma crítica construtiva, como uma contribuição para o melhoramento daquilo que é o trabalho deles, porque afinal de contas, estes foram eleitos exatamente para poderem fazer uma auscultação daquilo que não vai bem. Aliás, me ocorre agora, quando falamos sobre esta questão de opinião, me ocorre as presidências abertas inclusivas. Aquelas presidências abertas, a pessoa levantava e dizia aquilo que lhe vai à alma. Não haviam esses filtros no sentido de vê lá o que vais falar, não. A pessoa levantava e dizia, olha, aqui acontece isto, 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 e imediatamente nós ouvíamos no dia seguinte de que aquela pessoa foi exonerada. Então, eu penso que esta forma de fazer política, esta forma de permitir que haja uma inclusão, sob o ponto de vista de opinião diferente, ajuda na governação. É um apoio aos órgãos de governação centralizada, assim como aos órgãos de governação descentralizadas, a poderem ver aquilo que vai bem e aquilo que não vai bem. Por isso que até hoje notamos algumas situações de dirigentes. Há 2 semanas foi exonerado um dirigente e emitiu uma opinião inadequada. Falava de casamentos prematuros. Quando se notou que aquela opinião não ia de acordo com aquilo que o governo quer, porque o governo quer a rapariga na escola, quer a rapariga formada, este
governo, como forma de desencorajar casos futuros, indivíduos que possam enveredar pelas mesmas vias. Exonerou o dirigente. Então, eu penso que é importante manter esta questão de opiniões diferentes, porque só é criticado quem está a trabalhar. Se não estiver se não receber críticas, não receber elogios, porque, infelizmente, muitas pessoas preferem os elogios. Mas é importante que a gente, toda vez que vamos fazer alguma coisa, façamos uma introspeção e peçamos também aos outros, o que achas, como é que eu estou, em que ponto estamos, irá de facto receber opiniões que de alguma forma irão contribuir para o melhoramento de um desenvolvimento que seja sustentável, inclusivo e abrangente para todos. Muito obrigada. Lembrar já ao telespectador que estamos a fazer o Tribuna Política de sexta-feira, neste momento a falar, a ouvir a análise dos nossos analistas em torno do assassinato do jornalista João Chamusse, e depois vamos também proceder com o nosso segundo tema, que tem que ver com a digitalização do processo eleitoral, especificamente falando do voto eletrónico. Outra vez volto a si, Dr. Manique, quero saber, perdemos o João Chamusse, um grande formador da opinião pública. O que é que isto, de forma muito objetiva, qual é o impacto que esta perda poderá trazer para a sociedade no geral? Bom, o impacto é deveras negativo. Sim. E desde que as sociedades são sociedades, a vida humana foi e é sempre prezada por todos. Mas eu acho que o facto de terem calado esta rica voz não assuste os fazedores da opinião. Não assuste os que trabalham na comunicação social, no seu todo. Nós vimos em 2000, e todos nós acompanhamos e ficamos de veras abalados com o assassinato do Cardoso, que era um jornalista exímio, um jornalista frontal, um jornalista que não pactuava com tudo o que via calado. E ele entregou a sua vida pela causa nacional. Em nenhum momento ele se sentiu intimidado, continuou a realizar o seu trabalho, e porque sabia o que dizia e porque dizia determinadas coisas. Mas depois vimos também o sacrifício do Macuacua, que era um jovem economista que trabalhava para o Banco de Moçambique. Percebendo o Banco de Moçambique que havia o espólio da economia do país através daquele banco, e por se reconhecer o profissionalismo naquele jovem, na altura, ele abraçou a causa e morreu defendendo o pulsar da economia nacional. Mas nem por isso os funcionários bancários ficaram intimidados no seu trabalho do dia a dia, olhando para aquilo que nós chamaríamos de lisura, objetividade e o profissionalismo. Então, os jornalistas e os analistas vão continuar a levar a cabo esta nobre função, que é de informar e formar a opinião pública. Mas também tivemos várias outras situações. Olhemos para o constitucionalista Gilles Sissac, que morreu criticando um modelo que ele sabia que não tinha pernas para andar. Esta nossa descentralização
de facto, testemunha exatamente aquilo que era condenado e pelo desenho do modelo para responder àquilo que é o desiderato coletivo na governação da coisa pública e neste país. Vieram os macuanas, que também endureciam a sua frontalidade sobre a gestão da coisa pública. Vieram os salemas. Isto para dizer o quê? Nenhum jornalista se sentirá engolido pelo medo, pelo facto de o sistema ou as pessoas contra a verdade o fizeram com o chamuço. E eu acredito no sangue que corre nas veias dos jornalistas moçambicanos, fundamentalmente a classe mais jovem, que vão abraçar esta nobre causa que é de trazer ao povo moçambicano e sobre o que faz no seu escrever, no seu comentar em televisão. Tanto que eu continuo firme de que ninguém no mundo vence os auspícios da verdade, da honestidade, da credibilidade e da honestidade. Então, se isso agrega valor para o povo moçambicano, e eu penso que o povo moçambicano continuará a depositar a confiança na comunicação social, nos comunicadores e da sociedade. Muito bem. Tanto que esta é a minha opinião sobre o que penso com base nestas intimidações que têm ocorrido em toda a extensão do país. Muito bem. E eu me sinto mal, porque o cidadão exonerado é amigo, é um diplomata, e é um político, e foi igualmente docente. Então, ao defender que Maria engravidou aos 14 anos, está a dizer que as nossas crianças devem engravidar a partir dos 14 anos. Então, é um cidadão que está imbuído de contrassenso, não é? Muito bem, obrigada, Dr. Manique. Dr. Gimo, em linhas gerais, muito breve, antes que façamos o nosso intervalo, o impacto que esta perda, esta morte poderá trazer para a sociedade no geral? A mesma questão que fiz ao Dr. Manique. Olha, é sem dúvida um impacto negativo, na medida em que apareceram pessoas ontem, durante as entrevistas, no concernente à morte do Chamuço, a tê-lo como um verdadeiro professor. Eu penso que todos nós somos professores na nossa área de atuação. Existem pessoas que nos têm como um espelho, nos têm como, vamos lá, uma bússola, um farol a seguir. Então eu penso que, no geral, é uma perda insubstituível, porque cada um é valioso dentro da área em que está e tem o seu valor. Ninguém pode substituir ninguém. É possível, sim, que venha alguém fazer, vamos lá, fazer mais ou fazer menos, mas igual. Não poderemos ter um outro João Chamuço que expressa daquela forma aquilo que sente, exterioriza aquilo que são os seus sentimentos, sob o ponto de vista de sociedade. Porque eu penso que estas opiniões, eu volto a dizer mais uma vez, são importantíssimas, porque elas trazem, fazem os gestores, os dirigentes, os governantes movimentarem-se. Porque se não tem ninguém para, vamos lá, dizer que isto está mal, isto está bem, muitas das vezes aqueles que estão próximos dos dirigentes só se limitam em dizer sim, está tudo bem. Agora, quando surge uma classe, um poder, que é o quarto poder, que é a comunicação social, começa a trazer ao de cima aquilo que
os outros lá dentro que trabalham com os chefes, aqueles que são vulgarmente chamados os escovinhas, vão dizendo que está tudo bem. Então, estes são necessários, porque são os que, de facto, de verdade, trazem o desenvolvimento, trazem a mudança. A mudança vem através da crítica. Onde há crítica, sempre vai nascer ali uma mudança e sempre é para o melhor. Então, eu penso que é uma pedra, mas eu acredito, eu faço fé que a cada dia vão surgindo novos João Chamussos, porque é como estava a dizer o Dr. Manique, viemos já dos Cardosos, viemos dos Sistaques, viemos dos Macuanas, dos Salemas, vão surgindo novas gerações de jornalistas, de emissores de opinião pública, de comentadores, de analistas. Então, eu acredito que no meio do percurso profissional vai surgir outros João Chamussos que vão continuar a fazer opinião pública, porque o país não pode parar. A opinião pública deve continuar a ser emitida de forma destemível, sem medo, sem reservas e sem dramas. Devemos continuar a emitir para que possamos ver o nosso país a melhorar. Está certo, obrigada, Dr. Gimo. Fazemos nesta altura o nosso intervalo. Vamos regressar para olhar para um outro tema que tem que ver com a digitalização do processo eleitoral, especificamente olhando para a questão do voto eletrónico. Nosso intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. Do tradicional ao mais moderno, somos a empresa que oferece todas as soluções de desinfecção. Dispomos de equipamento automatizado que garante segurança em superfície espacial. Temos para si serviços de limpeza e recolha de todo o tipo de lixo infeccioso. Aposte certo, limpe sempre e fique lado a lado com os melhores do mercado. Lean Limpezas, parte do Grupo Lean. Já ouviu falar do serviço Yes, da Webmasters? Com a tecnologia 4G+, de última geração, a Yes é a solução fantástica para a sua empresa, partilhada ou dedicada para manter o seu negócio online. E para a sua casa junto com a sua família, também poderão voar e desfrutar da velocidade e estabilidade, onde poderão assistir, jogar online e muito mais, com o plano Flex, Happy Hour e 24/24. Diga yes e ligue-se à melhor internet. Olá família, olá, daqui fala 20 Fingers na casa. E assim, estou aqui para convidar a todos vocês a estarem ligados à Strong Life TV. É que também vão se perguntar agora, mas como o Trent está a fazer o vídeo no carro? É simples, família. Eu estou ligado à Strong Life TV em todo lugar. Em todo lugar. É colo direto. Diversão, aventura, alegria. Bem-vindo a DSTV Lândia, o lugar mais fantástico para passar as tuas férias. Tens muito para explorar e há tudo para todos. Não percas que vai ser uma loucura. Liga e mantém-te ligado a DSTV. E garante muitos momentos felizes em família durante as férias. Agora com o canal Nickelodeon em HD. Aonde? Só na DSTV. Quem te ama não te agride. O namoro é um momento de conhecimento e decisão. Não pode ser palco de agressões. Diga não à violência. Denuncie. Você não está só. Desfruta do melhor entretenimento. Diverte-te em família com mais de 60 canais ou obtém o máximo com mais de 54 canais. Obtém a melhor ação desportiva.
séries de prender a respiração, a única novela 100% moçambicana, muita diversão para os mais novos, super filmes e os melhores reality shows. Tudo. Liga para mantém-te ligado às melhores novelas, seriados e reality shows. A nossa cena é só na DSTV e na GolTV. Ser artista profissional exige dedicação e esforço, mas o importante é estarmos sempre juntos. Força, filha! Tu consegues! Força, baby! Tu consegues! Com o serviço Triple Play da TV Cabo, podes ligar-te a quem mais importa. Força, filho! Tu consegues! Por internet, com uma velocidade mega rápida. Com os melhores canais de televisão na tua TV, smartphone, tablet ou computador a qualquer hora. E com chamadas de voz ilimitadas na rede TV Cabo. Tu consegues. TV Cabo. Sempre ligados. Estávamos antes do intervalo a falar a fazer uma análise em torno da morte do jornalista Júlio Chamuça, assassinado na madrugada de ontem. Vamos, entretanto, continuar por mais 5 minutos, porque temos mais um convidado, o Dr. Augusto Bambo, que é jurista. Doutor, boa tarde, bem-vindo ao programa. E em linhas gerais, de forma muito breve, que análise é que faz em torno da morte do jornalista João Chamuça? Bom, dizer, cumprimentar os meus ilustres colegas do painel, cumprimentar a ti, dar a todo mundo que está a acompanhar este programa, uma relevância para que as vertentes que nós temos como sociedade, temas e tudo quanto é inerente a necessário falar. Bom, há uma necessidade de perceber que João Chamuça era um ilustre e tinha uma verticalidade no que se refere àquilo que era o seu pensar. E é uma lástima, é lamentável perceber que a sua vida termina deste jeito. Estamos a falar de um tipo legal de crime, o qual o Código Penal estabelece, nós podemos perceber que as entidades de direito irão dar o seu respectivo andamento, irão fazer com que verdadeiramente aquele que é o processo penal em torno daquilo que é a situação concreta deste falecimento, desde o qual, a partir deste momento, endereço as minhas condolências à família enlutada, que na verdade tenha muita força neste momento, e eu acredito que sim, as instituições de direito irão, de uma maneira seletiva, de uma maneira célere, tendo em conta o princípio da celeridade processual, que em direito penal e processo penal temos como uma vertente para a tramitação de todos os efeitos, no qual nós necessitamos para que haja uma celeridade e resposta efetiva no âmbito daquilo que são as diligências que a Polícia da República de Moçambique, juntamente com o CERNIC, irão efetuar para que possa se descobrir a verdade material no âmbito deste processo. E é necessário que seja efetivada de forma a fazer com que verdadeiramente aquilo que são a tranquilidade do povo, da população e de todos quantos eram próximos a esse indivíduo possam até certo ponto se sentir consolados, confortados, tendo em conta a justiça social, do qual nós neste momento esperamos que seja efetivada. Que impacto acha que esta perda vai gerar para a sociedade? Bom, é uma chamada de atenção para todo o grupo de jornalistas, comentadores, intervenientes sociais, de que verdadeiramente o nosso trabalho tem um impacto social muito grande, um impacto extravagante até certo ponto, de levar até a morte. Então temos que estar atentos no que se refere àquilo que é este efetivar, e estamos a incomodar verdadeiramente, e é um incômodo que tem a sua natureza e a sua eficácia e eficiência no âmbito daquilo que são as atividades que são efetivadas pelo governo e por todas as instituições que lidam com a matéria de direito e não só. Então é um momento no qual nós devemos raciocinar e refletir e perceber de que estamos sim a fazer um trabalho de impacto social, estamos em busca de mudanças que possam fazer com que Moçambique possa se tornar um país melhor e ideal,
e eis que nós estamos à procura como nação, como povo que tem a soberania nas suas costas e deve zelar para que este Moçambique possa se tornar um país melhor. Então há uma necessidade sim de sermos interventivos, de fazermos com que verdadeiramente a nossa voz possa ser audível, de modo a fazer com que verdadeiramente as instituições possam até certo ponto mudar na sua perspectiva de reformulação no âmbito daquilo que vem a ser a sua inércia e ineficiência das atividades que têm sido efetuadas. Sabemos que a Assembleia da República neste momento está reunida e tem assuntos e temas que estão a ser debatidos, como a aprovação de algumas leis. Então este é um momento de dizer que estamos atentos a este trabalho do governo, estamos atentos a este trabalho dessas instituições, do Estado, do chefe de Estado, dos ministros, e nós queremos ver resultados efetivos e produtivos para aquilo que é a necessidade que nós temos como Moçambique. Exatamente. Muito obrigada, doutor Vamos. E agora sim, vamos passar então para o nosso segundo tema previsto para este dia de hoje. Digitalização do processo eleitoral, olhando especificamente para o voto eletrónico. A União Europeia sugere melhorias na legislação, olhando para processos eleitorais em Moçambique, marcadas por violência e também irregularidades a vários níveis. Por outro lado, tem a Associação dos Juízes, que também sugere a digitalização do processo eleitoral como forma de evitar fraudes. Doutores, que apreciação é que fazem destas duas propostas? Estou a falar de melhorias nos processos eleitorais, mas eu, particularmente, estou especificamente a olhar para a questão da introdução do voto eletrónico. Olha, eu penso que o voto eletrônico seria o fim daquelas que são as contestações que temos estado a ver um pouco por todo lado, desde o primeiro processo de eleições, que foi em 94, se a memória não me atrasou. Então eu penso que a introdução deste voto eletrônico iria de uma vez por todas, para sempre, acabar com aquilo que são as reclamações e desconfianças. Por quê? Porque nós estamos perante um processo eleitoral em que os órgãos da administração eleitoral perderam confiança daqueles que são os atores políticos, principalmente os da oposição, razão pela qual eles têm até investido dinheiro para que tenham as suas contagens paralelas. Compram computadores, contratam pessoas, contratam uma espécie de uma ilha ad hoc para poder controlar aquilo que é o voto. Agora, se estamos perante um voto que é eletrônico, que é automaticamente, quando a pessoa vai e aciona, o voto está lá, facilita a contagem. E por outro lado, vai, de alguma forma, reduzir aquilo que é a mão de obra, porque não vai precisar deste número todo, deste aparato todo de pessoas que têm estado a trabalhar para aquilo que são as eleições. Temos os presidentes de mesa, temos os escrutinadores, temos um monte de pessoas que trabalham e estas pessoas precisam receber também. Agora, olhar do seu ponto de vista de harmonia política do país, tendo em conta que tem havido em todos os pleitos, cada pleito tem sido cada vez mais pior, a questão da reclamação que tem que ver com os resultados eleitorais. Então, isto de alguma forma resolveria. Eu penso que estas duas sugestões da Associação dos Juízes e da União Europeia, ainda mais a União Europeia, que vamos lá, um dos maiores super desenvolvidos, que poderiam de alguma forma ajudar. Agora, eu penso que a vontade na introdução deste voto eletrônico tem diretamente incidir naquilo que é o governo atual. Porque por mais vontade que esses atores internacionais e nacionais tenham vontade, se o próprio governo não mostrar uma abertura, digamos que uma anuência de introduzir este voto eletrônico, de alguma forma é inválido. Tendo em conta que Moçambique é um Estado soberano, ele tem a prerrogativa de anuir ou não. Então, mas eu penso que anuindo acabaríamos com as escaramuças. Nós tivemos agora há dias aquele indivíduo que foi baleado em Marromeu,
disse, por outro lado, que era um comerciante, não tinha nada a ver com aquela situação. Desculpa sair um pouco daquilo que é... Só que como é um assunto que tem que ver com esta questão de eleições, veio agora, fiquei envergonhado agora por ver o porta-voz da PRM a dizer que aquele indivíduo foi baleado porque queria arrancar a arma ao agente da polícia. Eu penso que estas todas situações, marchas, passeatas, alvoroços, seriam resolvidos de uma vez por todas. Porque simplesmente cada concorrente, cada partido, iria sentar numa plataforma e dizer, primeiro voto, e iria fazer a contabilidade. Isto também ajudaria na questão da demora na divulgação dos resultados. Se a Carminha está recordada, nós tivemos o processo eleitoral no dia 11 de outubro e só tivemos os resultados 43 dias depois. Por volta de 26, 27 de novembro. Por aí. 43 dias Sim, depois. 43 dias depois. Olha, um sistema eletrônico, dentro de 24 horas, ele já emite resultados fiáveis, resultados que a Comissão Nacional de Eleições simplesmente os levaria e processaria. E eu penso que é oportuno, dentro deste momento que estamos a viver, de muitas desconfianças, muitos conflitos. Temos aí a Renamo a marchar em todo o país. Temos agora a questão também que tem que ver com a prisão domiciliar do edil de Nacala Porto. Então, isto tudo, eu penso que é arrolado no âmbito do processo de gestão eleitoral, que o sistema eletrônico iria resolver de uma vez por todas. Olha, o voto eletrônico seria a solução de todos os males que os processos eleitorais acarretam no país. E fazendo o estudo comparativo, quando tu assiste o processo da votação na África do Sul, tu vês uma máquina centrada e a acompanhar os resultados. Aquilo, quer dizer, terminou a votação, já se sabe quem é quem. Esta experiência já tínhamos assistido, como por exemplo, a convite dos Estados Unidos da América, e ficava claro que a vontade dos americanos era transmitir esta boa experiência para países em desenvolvimento. Mas também podemos descer para os países mais pobres da Europa. Portugal, quando realiza eleições, tempestivamente os partidos políticos sabem quem está em primeiro lugar, quem ficou em segundo lugar, e no dia seguinte todos eles se abraçam e reconhecem os resultados. Porque a margem de erro não passa de 0,1%. Então, são experiências que nós devíamos adotar. Se formos para o Ghana, também é uma experiência que pode ser capitalizada pela República de Moçambique, havendo vontade política para que isso aconteça. E estou a falar de Portugal, um país que entra 3, 4, 5 vezes para Moçambique. É um pequeno, tão pequenino, mas avançado na implementação deste modelo. Isto evitaria mortes por conta da viciação dos resultados. Perseguição política pelo facto de haver reclamantes e com provas de que ganharam no ponto X e no ponto X. Se houver vontade política dentro do nosso país, que eu mais amo e respeito a vida humana, seria importante investirmos de uma única vez e termos o país em paz, um país que contribui para o desenvolvimento. Isto é uma vergonha para nós. Nós estamos no Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde se fala da paz.
onde o país deve contribuir para a harmonização de países em conflito. E se nós criamos motivos para que os irmãos se matem por conta da má distribuição do voto, da não valorização do voto. Estas passeatas que nós vemos não têm nada a ver com o Partido Renamo, tem a ver com a valorização do seu voto, porque eles sabem a quem votaram, não sendo a Frelimo e havendo um partido que reclama ter sido desviado os seus votos. Então, congregam-se a este partido político no sentido de responsabilizar aqueles que desvalorizaram o seu voto. Quando há descaminho de votos, não se lesa o partido político. É bom não nos enganarmos muito. O desvio do voto do eleitor lesa a população eleitora e não troca a vontade popular. Então, é bom percebermos isto, porque o que está a acontecer hoje, a perseguição dos players políticos neste país é um autoengano, porque quem tem o poder de colocar alguém no poder é o povo. Somente o povo é que tem essa capacidade. Se os juízes também acham que este seria o melhor modelo, também estão a dizer que nós não queremos estar sempre a julgar pessoas que desnecessariamente aparecem nos tribunais. E eu concordo plenamente com o pensamento das pessoas que adiantaram com esta proposta. Estamos a falar da União Europeia, estamos a falar do embaixador dos Estados Unidos de América, que sugere ao país encontrar outras alternativas da realização de eleições no país e não por via de cadernos eleitorais e que são necessários, porque as pessoas vão se recensear, o caderno vai ter que aparecer, mas o comando será pelo voto eletrônico. Obrigada, doutor. Doutor Augusto, por favor, a sua apreciação. Bom, eu percebo e entendo claramente, numa percepção holística, de que isto poderia arrefecer os ânimos dos cidadãos, dos partidos políticos, das associações e de todo o grupo de pessoas que tenha necessidade ou que esteja necessariamente com vontade de ver este processo melhorar. Porque se nós formos a perceber, esta vontade política do qual o meu colega Alberto Manique falava, deve ser acompanhada também de uma vontade legislativa que verdadeiramente poderia trazer leis verdadeiramente de uma atualização eletrônica, contextualizando aquilo que é a nossa lei eleitoral, assim como a lei da criação do CNE, que poderia trazer uma nova dinâmica numa aprovação, numa renovação ou revogação de alguns artigos que poderia trazer, sim, um dinamismo no que se refere àquilo que é o parecer tanto da União Europeia assim como da Associação dos Juízes. Pois a União Europeia, assim como também a ONU, sendo que Moçambique se encontra presente nestas organizações, concretamente falando através do seu parecer, também tem a necessidade de poder se contextualizar aquilo que são as dinâmicas destes países desenvolvidos, pois assim fazendo e aderindo a estes processos, poderá trazer mais transparência e fazer com que os investimentos que têm sido arrolados para que o nosso país possa receber sejam investimentos que até certo ponto, do ponto de vista de resposta, sejam no âmbito daquilo que provavelmente poderiam dinamizar e trazer até certo ponto a valorização dessas instituições, porque essas instituições estão a notar e a verificar através dos meios de órgãos sociais, televisões e não só internet, a analisar aquilo que está a acontecer no país. Pessoas estão a morrer, famílias estão a se destruir, lares estão a ficar sem uma determinada organização por causa destas questões das eleições. E muitas das vezes são pessoas que não têm nada a ver com este processo diretamente. São cidadãos naturais,
moçambicanos que têm o interesse de ver o país desenvolver, e é uma necessidade eminente, urgente, e de acordo com os princípios de adequação, raramente nós temos visto casos de que não aconteçam mortes nesses processos. Então, isto poderia valorizar e trazer um âmbito de tipificação no que se refere àquilo que a Constituição da República preconiza nos termos do artigo 40, quando vai falar do direito à vida, que é um direito fundamental, um direito que todo cidadão deve ter num alto nível de analisação, no sentido de fazer com que verdadeiramente não possamos nos sentir prejudicados nesses efeitos, concretamente falando, quando chegam momentos eleitorais, porque nós não dizemos que as pessoas não têm morrido durante o ano, mas quando chega este momento, é um momento mais crítico, de muito alvoroço, de muita desconcentração, de muita movimentação de pessoas. Quer dizer que a sociedade fica toda ela desmistificada, fica ela sem um tipo de enquadramento social pacífico que possa trazer até certo ponto alguma melhoria no que se refere a estes processos. Então é uma ideologia muito bem recebida, receptível, e que pode ser aplicada havendo vontade de haver algum desenvolvimento e uma espécie de requalificação destes processos eleitorais, porque é necessário que haja sim para que Moçambique possa desenvolver, porque nós percebemos até que há falta de vontade de algumas pessoas de não ver o nosso país melhorar, pois temos diversos setores de desenvolvimento do nosso país que devem, de alguma maneira célere, fazer com que verdadeiramente hajam algumas visões notórias daquilo que é a vontade deste exercício político de manifestação, de vontade de transformação social, mas nós não temos visto isto, infelizmente, temos visto pouca vontade de fazer com que Moçambique possa fazer com que as suas instituições possam ser fortalecidas, e é este fortalecimento que, através deste processo de digitalização, nós poderemos ter um enquadramento legal, legislativo, institucional, que poderia, até certo ponto, salvaguardar os interesses dos moçambicanos. Muito bem. Obrigada, Dr. Augusto. Diante de tudo que estiveram a dizer, Dr. Gimo, acha que o país está preparado para adotar esse mecanismo de voto eletrónico, votação eletrónica em si? Olha, eu penso que em termos de preparação, o país está preparado, sim. É aquilo que estavam a dizer os colegas do painel. Há aqui uma questão que tem que ver com a vontade daqueles que são os atores políticos, porque dentro das situações que estamos a viver de mortes, escaramuças, só estas situações já criam condições para arranjar-se uma solução para acabar de uma vez por todas com estas coisas. Então, mais do que nunca, as condições estão criadas, porque se formos a fazer uma resenha pelas 65 autarquias, houveram centenas de pessoas feridas, houveram muitas pessoas que perderam o braço, perderam o pé, algumas, para piorar, que é o mais grave ainda, que viola de forma gravosa a Constituição, perderam até a vida e deixaram famílias órfãos, filhos órfãos. Então eu penso que dentro destas contendas todas, dentro destas desconfianças todas, deste clima de tensão política que se vive em Moçambique, há condições para tal. Mas, volto a frisar, isto depende da vontade política daqueles que dirigem o país. Porque se a União Europeia emitiu essa opinião, eu penso que até a União Europeia estaria disposta a apoiar naquilo que vamos lá, a colocação em marcha deste plano. E, de alguma forma, tal como disseram os colegas, resolveria todos os problemas que nós temos, em primeira instância, e em segunda, reduziria aquilo que é a mão de obra, do ponto de vista de recursos humanos, até os recursos materiais. Não precisaria de viaturas para andar para não sei onde. Era um sistema instalado e todos os partidos políticos tinham acesso de controlar o seu voto em tempo útil. À medida que as pessoas iam votando, as pessoas iam tendo acesso. Então eu penso que condições existem. Tudo é possível desde o momento que haja vontade de o fazer. Obrigada. Dr. Manique, concorda? Acha que sim, há condições? Concordo plenamente e não foge da minha primeira locução. E
tudo isto exige do Governo, da Assembleia da República, a criação de condições para que este sistema funcione no país. Já demos aqui exemplos bastantes dos países onde este processo é tido em conta. Quando estávamos a criar o multipartidarismo no país, eu lembro-me que fomos estudar as diferentes formas de realizar os processos eleitorais em Oslo e na verdade trouxemos variadas fórmulas sobre como realizar eleições efetivas num país. E mesmo agora temos estado a fazer cruzadas pelo mundo à busca de novas experiências. E eu acho que, havendo vontade política no país, primeiro, não podemos pensar que este processo é oneroso demais, porque não é. E se conseguirmos a aquisição dos instrumentos necessários para a aplicação do modelo, poupamos ainda muito dinheiro pela contratação da mão de obra para dar resposta. E o Estado sai mais a ganhar com este processo do que este artesanal que nós usamos e que traz muitos problemas para o país. Como dizia o nobre colega, são mortes das nossas famílias, são lutos que se criam, jovens que interrompem a sua vida, a constituição de famílias e o desenvolvimento do apelido de cada um que perece. Isto é muito grave. O mais grave ainda é que de todas estas situações de mortes, nunca vimos ninguém responsabilizado por isso. Então, este país sofre de um vírus, da danificação de vidas humanas, da destruição do tecido humano por conta das eleições. Então, se o valor à vida é supremo, eu acho que devemos valorizar mais a vida do que estas disputas descabidas para acederem ao poder sem que tenham sido verdadeiramente eleitos pelo povo moçambicano. Então nós devemos pensar nisto e formarmos aos jovens a tomar isto em consideração. Nós precisamos de deixar este país para as gerações vindouras e que essas gerações se orgulhem daquilo que nós tenhamos feito e que tenhamos feito bem para Moçambique. Agora, este egoísmo todo e a avidez de se chegar ao poder sem os comandos legais estabelecidos na Constituição e nos demais ordenamentos jurídicos nacionais, então estamos a matar o país. Estamos a colocar Moçambique no espelho torto no concerto das nações. Ninguém olha para nós. Quer dizer, hoje já temos muitos motivos de sermos vilipendiados no além fronteira. Quem viaja pelo mundo sabe que quando chega nesses países, perguntam como é que está a corrupção no seu país. Mas para aquela pessoa que é atingida por essa pergunta, a vergonha é maior. Pois. Porque Moçambique é conhecido por ser campeão na corrupção, na fome, na miséria, quer dizer, em tudo. Nós pouparíamos para as estradas, pouparíamos para a saúde, pouparíamos para a educação,
pouparíamos para a criação de melhores condições sociais e o povo agradeceria bastante se adotássemos um modelo que valorize o Estado moçambicano. Muito obrigada, doutor. A indicação que temos é de que o tempo que nos sobra é pouco e por isso mesmo vou pedir últimas considerações, a começar por si, doutor Gilma, em torno dos dois temas. Foi primeiro a morte do jornalista João Chamussi, sim. Olha, eu penso que o importante que se tem Muito resumidamente, sim, por favor. Eu penso que o importante que se tem que reter é que a opinião pública é importante para ajudar naquilo que é o desenvolvimento sustentável de qualquer nação. Então, que não tentemos calar a opinião pública, porque ela ajuda no desenvolvimento do país. Agora, o voto eletrônico, que se pense, que se comece a pensar, a cogitar nessa possibilidade, porque só numa assembleia de voto temos mais ou menos um número de 5 a 10 pessoas numa assembleia de voto. Quantas assembleias de voto temos pelo país? Em 65 autarquias. É muita gente. Reduziríamos, como disse o Dr. Manique, mão de obra e também recursos materiais, viaturas, computadores e muitas outras coisas. E este valor seria aplicado em outras áreas e ajudaria talvez a colocar mais carteiras nas escolas para que as crianças não estudem no chão ou não estudem nas salas mais bombos. Agradecer a si pelo convite, agradecer a Strong Life por cá estar mais uma vez e votos de um excelente fim de semana a todos com moderação. Muito obrigada, doutor. Doutor Manique. Bom, já tivemos a voz autorizada, é apenas dizer que devemos refletir sobre a forma como nós conduzimos os destinos deste país. A Frelimo nos ensinou, nesses tempos aureios, que a crítica e a autocrítica ajuda a desenvolver o país. Se a crítica que vinha do honrado cidadão Chamussi contribuía para o desenvolvimento do país, ajudava para que todos nós colocássemos a mão e ouvíssemos os ditames da consciência humana, isto que aconteceu não teria acontecido. Instar a todos os moçambicanos serem muito vigilantes e denunciarem estes modos de racionalizar o país. E muito obrigado. Obrigada, doutor. Doutor Augusto. Bom, deixa-me agradecer pelo convite, antes de mais nada, dizer que este é um grande programa, que tem grande importância para aquilo que é o desenvolvimento do nosso país. Bom, eu sou da opinião que Moçambique precisa de uma reforma muito profunda nas instituições e também de políticos, governantes, dirigentes, líderes que têm a consciência na mão. E a consciência, verdadeiramente, é uma consciência que vai valorizar aquilo que é o trabalho que é necessário de ser feito, um trabalho maduro, contundente, um trabalho construtivo, um trabalho que possa, até algum momento, fazer com que possamos sair desses índices muito altos de pobreza do qual estamos a viver neste tempo. E é um tempo de tirar lágrimas, não somente pela morte de Chamussi, mas também pela má liderança que os nossos governantes têm demonstrado. Mas, contudo, não devemos perder a esperança. É um momento de sim continuarmos a trabalhar, continuarmos a reestruturar o nosso país, continuarmos a criar colaborações com diversas instituições e indivíduos para que possamos alcançar aquilo que é o bem-estar das famílias moçambicanas. Muito obrigado. Muito obrigada e ficamos por aqui. Quero agradecer aos meus 3 convidados pela presença, pela participação em tudo quanto estiveram a fazer. É o fim do programa Tribuna Política, hoje em torno da análise sobre a morte do jornalista João Chamussi e também sobre a digitalização do processo eleitoral, olhando especificamente para a implementação do voto eletrónico. O nosso muito obrigado pela sua presença. Tenha um ótimo final de semana. O Tribuna Política volta para a semana a partir das 14 horas. Adeus, fique bem.